compensação, esse governo Lula 3 vai um pouco melhor do que o Bolsonaro. São dois cenários, a gente tem que lembrar de eleições, de momentos ainda polarizados, né? 2019 ainda era um momento que o Bolsonaro estava saindo da lua de mel e entrando já nesse cenário um pouco mais crítico. Agora, o governo Lula 3, né, que é de novo o quarto de baixo para cima, nesse momento, ele deu uma pequena melhora, né? A gente começou um pouquinho mais alto e agora já está começando a subir graças de novo à economia. Mas é importante notar, né, como essa avaliação positiva do governo Lula 3 ainda fica bastante abaixo dos outros governos. Acho que isso é natural, né? A eleição foi muito mais acirrada. É natural que você tenha um grande grupo de críticos que votaram no ex-presidente Bolsonaro, mas o importante, né, a história do momento, é essa melhora e como o Thales trouxe, né, todo mundo está vendo essa melhora na economia sendo o principal razão por que isso está acontecendo. E é natural, como o Thales mesmo mencionou, de que a conquista, né, de novos eleitores que avaliam de forma positiva venha do outro lado, né? Se a eleição foi 51-49, não tinha muito espaço mais para agradar os eleitores do Lula, mas na verdade ele vai capturando, roubando um pouquinho dos eleitores ali que votaram em Bolsonaro, mas estão, na verdade, avaliando de acordo com a economia. É. Apesar de a gente falar, né, dessa melhora na percepção, ainda tem um índice muito alto daqueles que acham que o governo Lula não está indo no caminho correto da economia. Tem esse gráfico aqui, o Brasil está indo na direção certa ou errada? Na direção certa, 46%. Dizem que sim. Na direção errada, 41%. Isso aqui é específico da economia que vocês focaram. Outra aqui, a economia do Brasil nos últimos 12 meses. E a gente vê aqui em amarelo é o que ficou no mesmo jeito. E é esse que está liderando. 38% dos entrevistados dizendo que está do mesmo jeito. Melhorou 32% e piorou 26%. Ou seja, a gente vê ali um pouco de embolo ali entre esses índices, né, Russo? O que é um alerta, claro. Tá no caminho, mas tem um pouco mais de aprovação. No entanto, há ainda também uma forte rejeição, né? Não, com certeza. Eu acho que se a notícia é positiva para o governo, eu olharia com muita calma, né? Olha, essa melhora aqui foi de só de 5 pontos positivos, né, para cima na aprovação e só um na avaliação. Então vamos com calma. É que a tendência é positiva, mas está muito claro, né, que o país segue ainda muito dividido. A economia ainda não decolou. E essa demora na economia, né? A economia nunca decola de forma tão rápida, né? Ela começa a se mexer e depois a gente vai sentir isso. Na verdade, o Brasil tem um desafio de crescimento sustentável a médio prazo, né? A curto prazo acontecem alguns trimestres de melhora, mas o desafio é muito maior, né? Isso tem que estar muito claro. Eu acho que o governo tem que ler, né, essa pesquisa nesse sentido. Acho que tem muito desafio. E, obviamente, quando a gente olha, né, para o eleitorado, vai existir um grande grupo ali, a gente viu isso nas pesquisas durante toda a campanha eleitoral, de um grupo que, na verdade, odeia o Lula, odeia o PT, e esse grupo não vai votar. E mesmo aquele grupo, digamos assim, que poderia votar, poderia apoiar, tem sempre um ceticismo. Então, o governo vai ter que trabalhar muito para conseguir conquistar mais desse eleitorado, ou mesmo solidificar esse, digamos, que está começando a aprovar o governo. Dito isso, tem duas coisas também que a pesquisa mostra que são positivas, né? Uma existe uma vontade da população de que o governo intervenha um pouco na economia, por exemplo, na questão do preço dos automóveis, né? A população vê de forma positiva, mas, digamos, tem um grande desafio que é na comunicação, né? Esse governo, tudo bem que ainda está nos primeiros 6 meses, mas tem desafios importantes na comunicação, para mesmo para as questões que esse governo, digamos, olha, digamos, tem espaço para ser aprovado pelas pessoas, tem questões ainda complicadas. E tem também, né, um outro dado que a gente viu, que são as notícias negativas, né? E a principal delas foi a questão do Maduro, né? Então, o próprio Lula Ela. tem que acertar certa comunicação para a gente para não, digamos, para a população, né, não estar olhando para a parte negativa, enquanto tem notícias mais positivas e especialmente na área da economia que pode ajudar a avaliação do A governo. gente está até